poder ter pouca enrolação e muito conteúdo, tá? Então, se você precisa monitorar o MikroTik com Trap, esse é o vídeo que você precisa assistir, tá bom? Então, super rapidinho aqui, só para vocês poderem entender, deixa eu marcar aqui com o meu point aqui. Beleza, então vocês precisam entender para poder sacar essa aula duas coisas, e são coisas simples, e eu não vou entrar no assunto tão a fundo de SNMP, tá? Eu poderia aqui ficar horas falando sobre SNMP, mas eu só preciso dar uma pincelada para poder a gente entrar com a mão na massa mesmo nas configurações, tá bom? Então o que vocês precisam entender aqui basicamente é o seguinte, que existe dentro do protocolo SNMP um cara chamado gerente, tá bom? E existe o cara chamado agente. E nós vamos entender muito rápido aqui quem são esses caras. O gerente, tá, é o seu Zabbix, né? É o seu Zabbix. O seu Zabbix é o gerente, é onde está o SNMP Server instalado, né? Os nossos Zabbix aqui, tá bom? E o gerente, nesse caso, nesse cenário específico, vai ser a nossa CCR. Então eu tenho aqui uma CCR, tá bom? Um MikroTik, né? Poderia estar fazendo aqui, por exemplo, um BNG, né? Um BRAIS, tá bom? Poderia ser um PPPoE Server, um CE, né? E esse outro cara aqui, é outro agente, que é um outro MikroTik, eu poderia dizer aqui que esse cara aqui, essa CCR, né? Muitos provedores usam CCR para BGP, por exemplo, né? Poderia ser aqui o seu BGP, e você estaria monitorando aqui dois equipamentos, tá? E o que você precisa entender super rápido aqui é o seguinte, dentro do SNMP existem algumas formas de realizar a comunicação entre o gerente e o agente. Eu vou passar para você aqui as formas que são comumente mais usadas, tá? É o que nós chamamos de GET e TRAP, tá? O GET, para vocês entenderem, é quando o gerente, o Zabbix, né, o SNMP, ele faz uma request, uma requisição lá para sua CCR, lá para o seu MikroTik, tá bom? E pergunta alguma informação para ele. Por exemplo, aqui dentro da MIB, nós não vamos entrar em detalhe do que é MIB, mas a MIB basicamente é um dicionário ali, onde você tem dentro desse dicionário os OIDs, que são os objetos referenciados mesmo, né? Por IDs, que, por exemplo, o objeto seria, por exemplo, aqui o monitoramento da sua CPU, um outro objeto aqui seria o monitoramento da temperatura do seu MikroTik, um outro objeto seria a quantidade de clientes PPPoEs conectados, né, o valor total de clientes PPPoEs conectados, né? E um outro objeto aqui poderia ser uso de memória do seu MikroTik. Então, existem várias informações dentro do seu MikroTik que é interessante você monitorar dentro da sua rede com os seus Zabbix, né? E esse método, o método GET, também conhecido como pooling, né, é um método onde os Zabbix, de tempos em tempos, por exemplo, eu vou configurar aqui que a cada 5 minutos o Zabbix vai realizar uma consulta lá no meu MikroTik, tá bom? Perguntando para o meu MikroTik qual é a quantidade de processamento, né, dos núcleos lá do MikroTik. Como é que está o processamento dos núcleos? E, evidentemente, que o MikroTik vai responder, não, olha, o SNMP, os núcleos aqui estão em 1%, né, e está tudo certo, né? E está tudo ok, né? E a mesma coisa aqui com o seu BGP. O seu BGP aqui, os seus Zabbix iria perguntar para o seu BGP aqui, BGP, como é que está aí os núcleos da sua CPU? O BGP aqui, né, a CCR BGP iria falar assim, olha, nos meus 36 núcleos, 35 estão 0% e um está 100%. Nós sabemos que BGP e MikroTik tem um sério problema que eu não vou entrar em detalhes, mas foi essa informação que essa CCR passou para o meu Zabbix e ele recebeu essa informação e começou a realizar toda a tratativa. E não tem nada de errado com isso. Mas o que a gente vai aprender nessa aula de hoje é como fazer com que o seu agente, ou seja, o próprio MikroTik, realize o envio da informação para os Zabbix, mesmo que o Zabbix não peça a informação. O Zabbix não vai pedir. E o seu MikroTik, quando ocorrer um incidente nele mesmo, ele simplesmente vai realizar esse envio, que é o que nós chamamos de trap. Então, nesse caso aqui, o seu BGP, né, a sua CCR BGP, tá? O que ela iria fazer aqui? Ela, no momento em que, por exemplo, aqui, uma sessão BGP sua, vamos supor que você tem uma sessão BGP aqui como operadora, tá? E você tem aqui um PTT com um transporte com PTT para outra operadora. Você tem um IX aqui, né? O pessoal que está no norte aí geralmente está no IX Fortaleza, né? E o pessoal do sudeste aqui está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, né? E aqui você tem o seu trânsito IP.
né, o link P, o famoso link P, né. E você foi esperto, vamos lá, você contratou também uma CDN aqui, né, você achou lá uma empresa que vende lá um conteúdo confinado e contratou uma CDN aqui. Nada de errado com isso, tá? Mas o que, que aconteceu aqui? Por algum motivo, né, o seu circuito XBR sofreu um rompimento, essa interface ficou down, essa interface aqui, ó. Essa interface ficou down e a sua sessão BGP ficou offline, tá? O seu BGP aqui ficou offline. O que, que vai acontecer nesse momento, tá? Nesse momento, o seu MikroTik ele vai enviar uma notificação lá para os ABICs, mesmo que os ABICs não peça nada a ele, vai enviar uma notificação, que é o que nós chamamos de trap. Esse cara, tá? São também conhecidos como notifier ou notificações. Então, mesmo que os ABICs não pergunte, o seu MikroTik ele vai enviar essa informação lá para os ABICs vai tratar isso e vai enviar um alerta para você e vai fazer toda a tratativa dele lá, que não é o caso aqui. A gente não está trabalhando em cima disso, evidentemente, mas o que você precisa entender é isso. Então, vamos supor, por exemplo, que ocorreu esse mesmo problema e você não tem trap aqui, você não tem esse negócio, tá? Você não tem a trap. O que, que vai acontecer? Vamos supor que você configurou seus hábitos para cada 5 minutos ele verificar o status das interfaces de rede e o status das sessões BGP. Né? Aí vamos supor que caiu aqui, né? Teve um rompimento no seu XBR, sua sessão BGP caiu, porém, nos ABICs ainda ele está dentro do ciclo de verificação, então o que acontece? Ainda faltam 4 minutos para poder realizar a próxima verificação. Então, você vai ficar 4 minutos sem receber esse alerta, 4 minutos sem saber o que aconteceu, né, o problema na rede acontecendo, e você deve imaginar como é que é isso aí na sua vida, tá? Então, com o Trap, no momento que isso acontecer, automaticamente essa informação vai entrar nos ABICs aqui, o seu MikroTik, ele vai enviar essa notificação para os ABICs vai tratar isso, vai enviar um alerta para você e você vai realizar todas as tratativas, tá? Então, basicamente é isso. Eu não vou enrolar muito aqui e nós vamos já entrar aqui nas configurações, tá?